Fala DS, beleza? E aí, bora falar hoje um pouquinho sobre foco nos estudos ali, nessa jornada de desenvolvimento no mundo dos dados. Eu já passei por alguns momentos em que, a dispersão foi total, assim, e acho que isso é muito normal. Você já passou por isso aí, por algumas oscilações aí de foco, de se dispersar, de perder um pouco ali a motivação? Coloca nos comentários aí, vamos trocar uma ideia sobre isso hoje. Vamos nessa? Meu nome é Vitor Ferreira, sou cientista de dados. Esse aqui é o canal da comunidade DS, é um dos maiores canais sobre ciência de dados no Brasil. Então, se você ainda não é inscrito, não perde tempo não, acompanha a gente aí que tem muito conteúdo legal que vai te ajudar nesse processo de trabalhar melhor com os dados e de fazer uma migração de carreira se esse for o seu objetivo. Beleza? Então, falando um pouquinho sobre essa questão, né, de ter mais foco, como manter esse foco, principalmente nos momentos de baixa, né? Porque quando a gente está ali empolgado, pilhado, é fácil demais. Você sentar, estudar horas ali, se preparar e desenvolver um projeto e tal. Mas tem horas que, você não vai estar nos melhores dias, né? E esse é um tema que foi até levantado pelo André no último vídeo que eu trouxe aqui dos maiores erros que eu cometi no meu processo de migração de carreira. Então, dando os créditos aí pro colega. E se você tem outras ideias, quer saber de outros temas, coloca nos comentários aí também que a gente vai discutindo aqui. Vamos fazendo esse bate-bola aqui, vamos fazer o negócio funcionar. E sobre esses pontos, então, de foco, né? Como manter o foco nos momentos de baixa. Para mim, um dos principais foi ter um plano. E um plano personalizado, não é qualquer plano. E eu vou te explicar como é que eu montei isso. E na verdade o segredo foi que eu não montei. Eu peguei um plano pronto e personalizado. Aí você me pergunta, pô, Vitor, mas como é que é isso, cara? Você contratou uma mentoria, você foi atrás de um guru, enfim, o que rolou, né? Bem, pessoal, a internet, como vocês sabem, tem muita informação, muito dado e quando eu decidi fazer esse processo de migração de carreira para ciência de dados, eu comecei a pesquisar algumas coisas, algumas fontes de conteúdo, escolas, MBA e tal. O primeiro ponto que eu descartei, o MBA. Primeiro porque o custo-benefício ali me preocupava, enfim, qual seria o tempo de retorno desse investimento. Então, por ser o mais caro ali, eu já descartei na hora. E fui pesquisando outros cursos na internet. E para mim foi muito importante encontrar um curso que tinha a ver com o meu perfil de trabalho, meu perfil de estudo. Um exemplo disso, eu encontrei um dos cursos na internet. Tinha algumas aulas gratuitas, né, que normalmente tem. E quando eu abri a primeira aula ali, era sem sacanagem, assim, era um vídeo de uns 15 minutos, o cara explicando detalhadamente as operações matemáticas básicas no Python. Então, para mim, que tem um perfil extremamente acelerado ali, dinâmico, que eu preciso entender o porquê das coisas, onde é que isso vai ser aplicado no dia a dia, cara, aquilo para mim foi um desespero, assim, e desespero real mesmo, assim. Se tivesse como colocar no 100x, eu colocaria aquele vídeo. E eu fiquei pensando depois que eu terminei, gente, tempo vai levar para eu aprender a colocar um algoritmo em produção, né, de machine learning ali para rodar, enfim, vai demorar uns 15 anos, né? Se demorou 15 minutos para ele falar operações básicas ali no Python, então para mim aquilo ali não servia, sabe? Assim, de cara, né? Eu sei que se eu entrasse ali, era um curso excelente, assim, com muitos dados, com muitas informações, um plano de estudo muito detalhado, mas para mim não serviria. Eu sei que quando eu chegasse no momento de desânimo ali, de baixa, enfim, querendo chutar o balde, esse tipo de conteúdo não ia me motivar, assim, definitivamente. Por outro lado, quando eu encontrei a comunidade DS, foi algo que se encaixou muito, assim, o Megaro traz uma pegada muito de business ali, de aplicação de negócio. Você aprende o básico já, tem até um curso de Python gratuito aqui no YouTube, acho que serve bem para quem está no início do processo aí dar uma olhada, mas que funcionou muito bem para mim, assim, o meu perfil mais acelerado, consegui assistir a aula acelerada ali, então fazia meu tempo render mais. E aquilo foi perfeito. E ele também tinha um plano de estudos e aí eu me policiei para seguir esse plano dele. Por isso que foi um plano de estudos personalizado, né? Eu escolhi aquilo que tinha a ver com o meu perfil de estudo, com o meu perfil, minha dinâmica profissional mesmo, e segui o plano que ele colocava. E funcionou muito bem, assim. E realmente, nos momentos de baixo que eu chegava, puta, hoje eu não quero ligar o computador. Eu lembrava que, aquela aula que ele ia falar sobre tal ponto ali, que era super massa, que ele ia chegar num resultado e tal. Não, deixa eu só ver como é que faz esse resultado. E quando eu vi, eu já estava estudando de novo, já estava cumprindo ali o que eu
tinha me proposto para fazer naquele dia. Então, isso funcionou muito bem para mim. Um segundo ponto, já pegando esse gancho aí das propostas por dia, né, é de ter métrica. Eu fiz a minha transição da área comercial para a área de dados, mas eu sempre fui muito movido por resultados e por metas e indicadores. Enfim, meu primeiro emprego foi um estágio na Ambev, então eles já acho que ali meio que me formou, né, nesse perfil mais analítico, que tudo é métrica, tudo é indicador, tudo é medido, tudo é mensurado e eu me desenvolvi profissionalmente dessa forma. E na minha transição de carreira fez muita diferença eu ter métricas e mais do que isso, assim, ter métricas simples, porque algumas coisas que eu invento assim, eram muito difíceis de medir e dava uma semana e já não estava funcionando mais. Então o que que funcionou para mim, né? Foram dois pontos chaves assim, quantidade de estudos por semana que eu faria. Então, por exemplo, eu queria estudar todos os dias, 7 dias. Se eu chegasse ali no fizesse 2 dias, cara, eu não me cobrava, mas na próxima semana eu tinha que fazer mais do que aquilo, entendeu? E então você entende que são métricas simples ali, mas que funcionaram muito bem para mim. E aí depois que isso foi se desenvolvendo, eu coloquei uma segunda métrica que era a quantidade de horas estudadas. Também, caramba, me ajudou muito assim, porque eu consegui acompanhar como estava a minha evolução e me policiar para não cair da produção que eu tive na semana anterior ou no dia anterior, enfim, entender quais dias da semana eu costumava ter uma produção menor e o que, que eu poderia mudar na minha rotina para que naquele dia especificamente eu conseguisse melhorar. Nos dias que eu tava assim, que aparecia compromisso, que apertava no trabalho, imprevistos e tal, eu já conseguia, pô, beleza, hoje eu não vou conseguir estudar porque eu tenho coisas que eu preciso entregar, mas amanhã de que forma que eu posso compensar ou sei lá, chegar no sábado, o que que eu posso fazer para cobrir esse tempo que eu perdi. Mas eu tinha consciência que eu estava perdendo X horas naquele dia e que para eu não perder a minha produção na semana, eu precisava cobrir isso em outro momento. Isso me ajudou muito, assim, quando eu comecei a implementar esses indicadores, que as coisas começaram a rodar. E sobre ferramenta, eu fiz isso no Excel. Assim, era Excel, chegava no final do dia, tinha disciplina, né, de marcar ali quantas horas eu estudei. Eu até cheguei a marcar o que foi trabalhado nessas horas, mas esse já foi um indicador que não funcionou muito bem. E até hoje eu tenho esse hábito, né, de marcar como está a minha produção na semana. E um terceiro indicador, que isso também me ajudou muito nas horas que dava aquela baixa ali, né? E é engraçado, só abrindo um parênteses aqui. Quando você dá uma desanimada, parece que aparece tudo ao mesmo tempo, né? Então, quando eu dava uma desanimada ali, pô, tô cansado e tal, de repente aparecia coisa no trabalho que eu não tava planejando, imprevisto dentro de casa e coisa que eu precisava sair para resolver e um que pediu uma ajuda de uma coisa. Enfim, as coisas juntavam, né? E se não tomasse cuidado, perdi um dia, perdia dois, perdi uma semana. E aconteceu isso comigo, né? E esse ponto, esse último ponto, me ajudou muito também, que foi ter motivos fortes ali, motivos claros e realmente fortes, né? Tem até aquele TED conhecido, né? Começa pelo porquê, enfim, se coloca no YouTube lá, é fácil de achar. Mas para mim funcionou muito bem porque eu cheguei num nível de motivação que era o seguinte: eu não tenho mais opção. Então a minha única opção é fazer essa migração de carreira e concluir isso aqui. Como que eu construí isso, né? Primeiro, eu fiz realmente um planejamento financeiro para conseguir me dedicar cada vez mais a esse processo de migração de carreira. Então, eu tinha aberto uma empresa de representação comercial antes de migrar, já tinha uns 2 anos e meio, 3 anos que eu estava com esse projeto. E eu fiz esse planejamento e cada vez mais eu fui aumentando o meu volume de estudos e diminuindo o meu volume no meu projeto, na minha empresa. E aí, esse foi um ponto, assim, foi um ponto de virada, porque chegou um momento que eu estava muito mais contando com a minha reserva financeira do que produzindo recursos financeiros no meu dia a dia. Isso, assim, pra mim foi uma motivação absurda, porque no dia que eu tava meio cabisbaixo ali, eu vinha ali, meu, se eu não estudar isso aqui, vai demorar mais pra eu me recolocar. E tá mais saindo do que entrando. então, então era meio que tinha um tubarão nadando atrás de mim, sabe? E pra mim foi um motivador, assim, gera uma pressão. Mas se você souber lidar com essa pressão, pelo menos pra mim funcionou muito bem. E aí é lógico, né? Cada um funciona de um jeito, enfim, tem pessoas que se fizer isso, pira em uma semana, né? Mas eu acho que a questão de você ter motivadores
tornam essa decisão a sua única opção é essencial, assim. Para mim foi grana, sei lá, para outra pessoa pode ser um trabalho monótono que ela não gosta, e enfim, que ela pensa, meu, se eu não estudar isso aqui, eu vou ficar mais tempo fazendo isso que eu não gosto, né? No meu caso não, porque eu adorava, né, trabalhar na área comercial, não era uma questão de gosto, né? Mas essa questão financeira funcionou muitíssimo bem pra mim. Mas pessoal, é isso. Algumas dicas aí pra você manter o foco na hora da baixa. E na hora que tiver pilhado, meu irmão, decida assim, acelera, porque as coisas vão render muito mais. Beleza, galera? Se tiver outras ideias aí, outras sugestões, coloca nos comentários. Vamos acompanhando junto, vamos trabalhando junto. Deixa o like aí no vídeo. E, enfim, faz toda essa coisa que o youtuber fala, né? Compartilha, curte, sei lá. Eu não sou youtuber, eu tô aqui trocando uma ideia contigo. Valeu, galera. Um grande abraço. É isso aí. Até a próxima.